Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o cientista político Geraldo Tadeu. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Prazer estar aqui. E também o cientista político Ricardo Ismael. Boa noite, Ricardo. Prazer, Ricardo. Prazer, Geraldo. É um prazer recebê-los aqui para essa discussão sobre a política do Rio e do Brasil. Vamos agora às principais notícias de Brasília, notícias da semana. Voltamos em seguida. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. Um relatório da Controladoria Geral da União identificou falhas no controle dos benefícios pagos pelo INSS. O governo já anunciou uma revisão dos auxílios doença, mas segundo os técnicos da CGU, o problema é ainda mais grave. Só no ano passado, o governo gastou 23 bilhões de reais com o pagamento de auxílio doença. Em maio de 2015, pelo menos 45% dos beneficiários estavam recebendo o pagamento há mais de 2 anos, com indícios de irregularidades, de acordo com um levantamento feito pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Mas depois de uma análise mais detalhada, os técnicos descobriram que a maior parte do problema está no próprio INSS. 35% das agências não têm estrutura mínima para receber o público. A falta de peritos é outro problema. A Câmara dos Deputados aprovou sem alterações a proposta de emenda constitucional que cria o teto para gastos públicos. A aprovação da proposta contou com os votos de 87% dos deputados de partidos que apoiam o governo. Dos 412 parlamentares governistas da Casa, 386 estavam presentes na sessão e 358 votaram a favor da proposta. Apesar de considerar o número de votos a favor da PEC uma grande vitória, o governo não gostou nada das traições e quer evitar que elas se repitam no segundo turno. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o próprio presidente Michel Temer vai chamar os líderes de partidos, como PSB e PPS, para discutir a relação. A quantidade de lixo produzido no Brasil aumenta apesar da queda de consumo por causa da crise econômica. No ano passado, o Brasil produziu quase 80 milhões de toneladas de lixo, segundo a Associação das Empresas de Limpeza. 1.300.000 toneladas a mais do que em 2014, mesmo com a retração da economia. Em 10 anos, o aumento foi de 26%. O problema é que mais da metade dos municípios brasileiros ainda não tem coleta seletiva e, de acordo com a lei, os lixões terão de ser extintos, desativados até 2018. Eu fico por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá. Nós voltamos com o Jogo do Poder recebendo o cientista político Geraldo Tadeu e também o cientista político Ricardo Ismael. Uma questão se impõe, nós estamos nos aproximando do segundo turno para as eleições à Prefeitura do Rio de Janeiro. O candidato do PRB, Marcelo Crivella, parece que se distancia do candidato Marcelo Freixo, o candidato do PSOL. Vocês acreditam que essa eleição esteja já definida, que a distância imposta por Marcelo Freixo seja definitiva? Eu começo com o Ricardo Ismael. Não, acho que definida não está, não. Acho até por conta de uma característica que está marcada nessas eleições, né? O primeiro turno foi muito curto. Você teve a Olimpíada, teve o impeachment da Dilma, teve a cassação do Cunha e terminou quase que se resumindo a um mês de campanha para fechar o primeiro turno. E agora, no segundo, você tem mais um mês de campanha. Então, a sensação é que você tem uma campanha longa no segundo turno, com exposição muito grande dos dois candidatos, programa diário na televisão, debates, campanha de rua. E, portanto, eu acho que agora, esses 15 dias finais, vai ter ainda muita emoção. É claro que o candidato Marcelo Crivella tem hoje uma grande vantagem, segundo as pesquisas, as primeiras pesquisas de intenção de voto agora do segundo turno.
E o Freixo conta, vamos dizer assim, com duas coisas que talvez possam ainda ter um efeito para uma aproximação maior dos dois nessa reta final. Ele conta com o apoio dos formadores de opinião, que uma boa parte daqueles que são mais escolarizados estão apoiando o Freixo, e também conta com a juventude aí muito aguerrida, que certamente lembra aqueles velhos tempos do antigo PT, quando você tinha uma militância não paga nas ruas, né? Então, acho que há uma tentativa da campanha do Freixo de criar uma onda que talvez pudesse chegar na Zona Oeste e na Zona Norte. Mas certamente existe hoje uma vantagem para o candidato Marcelo Freixo. Geraldo Tadeu, o candidato Marcelo Freixo tem adotado a estratégia de denunciar os supostos parceiros do candidato Marcelo Crivella. No caso, o candidato Garotinho, o ex-governador Garotinho, e também a própria origem do candidato Marcelo Crivella, que é a origem religiosa vinculada à Igreja Universal. Ele é sobrinho do bispo Edir Macedo. Isso está funcionando na sua avaliação? Ou seja, acusar essa proximidade tanto de Garotinho quanto de Edir Macedo pode ser proveitoso ou não a Marcelo Freixo a essa altura? Olha, essa é uma questão que vai ser medida pelas próximas pesquisas. Até o presente momento, não parece ter surtido grande efeito, né? A gente vê que o Marcelo Crivella tem uma vantagem considerável, né? Em torno de entre 51% e 47%, 48% das intenções de voto, contra 25%, 27% em média do Marcelo Freixo. Então, aparentemente, esse recurso foi tentado por outros candidatos no primeiro turno também, chamando o Crivella de Bispo Crivella. Aparentemente não funcionou. O Crivella tem conseguido reduzir substancialmente a rejeição ao nome dele, né? Tradicionalmente ele tinha uma rejeição muito alta e ela recuou para níveis mais, digamos, mais padrão com os demais candidatos. Então, a questão é saber se esse tema vai ser relevante no debate do segundo turno. A gente está vendo, como o Ricardo Ismael disse, uma campanha muito diferente, né? Parece uma campanha muito longa, e até porque nós temos poucos recursos disponíveis. Quer dizer, a proibição das doações por empresas privadas tirou muito dinheiro das campanhas, elas perderam, então, a sua visibilidade. Então, isso, eu não sei em que medida esse discurso vai trazer um resultado efetivo. O candidato Marcelo Freixo tem criticado muito a proximidade de Garotinho com Crivella. Há quem sustente a tese de que isso ajuda pouco a Marcelo Freixo. Por quê? Essa digamos, rejeição a Garotinho é muito mais acentuada na Zona Sul. Obviamente que na Zona Sul ele é visceralmente repelido. Mas na Zona Sul, os eleitores já tendem a apoiar naturalmente o Marcelo Freixo. E nas periferias, nas áreas populares, na Zona Oeste, esse discurso não tem bom acolhimento, ou pelo menos é acolhido de maneira absolutamente pouco sensível pelos eleitores, que não se impressionam, não tem nenhum tipo de impacto para eles dizer que A ou B é próximo a Garotinho, até porque eles têm algum tipo de proximidade com Garotinho. Em resumo, Garotinho ajudaria na Zona Sul, onde Crivella, falar mal de Garotinho ajudaria na Zona Sul, onde Crivella já é forte, e não ajudaria nas periferias, onde Freixo precisa crescer. Quer dizer, na verdade, Freixo já é forte na Zona Sul, para ficar claro, e portanto, ali falar mal de Garotinho teria impacto, e nas periferias, Freixo não é tão forte. Ele precisaria crescer, mas aí o eleitor não se impressiona muito com esse tipo de comentário. Não, é fato, acho que a sua análise é correta, até porque é o perfil do eleitor. O eleitor da Zona Sul, em geral, ele tem um alto grau de escolaridade, ele tem os seus problemas básicos de infraestrutura estão resolvidos, ele tem um relativamente bom acesso à saúde, à educação, transporte, moradia. Então, ele é mais sensível ao discurso programático, político, à questão dos apoiamentos e tal. O eleitor da Zona Norte, da Zona Oeste, está mais preocupado com as questões mais cotidianas, vamos dizer. Ele precisa de asfaltamento na rua dele, ele precisa de acesso ao posto de saúde, ele está mais preocupado com coisas muito pragmáticas. E também ele não atenta para essas questões de apoios políticos, que são um discurso um pouco estranho para o eleitor, mais interessado em questões muito concretas.
Vamos então ao rápido intervalo, voltamos em 1 minuto.